Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Eu sou o Dilon Araújo. Este é seu noticiário aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Crianças longe da escola. Um levantamento com base em dados do IBGE traz números alarmantes sobre como é deficiente o período de pré-escola de muitas crianças brasileiras. Por dificuldades de acesso, uma estimativa aponta que mais de 450 mil entre 4 e 5 anos não frequentam hoje as salas de aula. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anuncia reunião com governadores ainda para este mês em Brasília para discutir detalhes da reforma tributária. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autoriza as quebras de sigilos fiscais e bancários do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. A Polícia Federal apura detalhes sobre a suspeita de venda irregular de joias dadas de presente ao então chefe de Estado brasileiro. Ministério da Saúde lança a campanha de multivacinação no Brasil e reforça o alerta sobre como é importante manter atualizada a caderneta de vacinação de nossas crianças e adolescentes. Organização Mundial da Saúde e o governo dos Estados Unidos anunciam que estão monitorando com preocupação casos de nova variante de Covid-19. O Japão anuncia fim da suspensão da importação da carne de frango produzida em Santa Catarina por conta de casos de gripe aviária. A retomada não é imediata, mas traz alívio para todo o setor produtivo do estado. Tem dinossauro na praia? Será? O novo parque temático promete ser a grande atração para adultos e crianças numa das mais visitadas praias do Ceará. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Nosso primeiro assunto hoje é a educação e os graves problemas que atingem nossas crianças, no início deste processo, que é o período pré-escolar. Hoje, 450 mil crianças brasileiras de 4 a 5 anos não frequentam a escola por dificuldades de acesso. A meta do Plano Nacional de Educação era de que até 2016 todas as crianças, a partir dos 4 anos de idade, frequentassem a escola. Mas as estatísticas mostram que isso está longe de se tornar realidade no Brasil. Mais de 425 mil crianças entre 4 e 5 anos estão fora da pré-escola, mesmo a frequência sendo obrigatória para a faixa etária. E as famílias que mais sofrem com esse problema são aquelas que vivem em situação de pobreza e que têm a dificuldade de acesso às escolas como principal motivo. A ausência ou a distância das unidades de ensino e a falta de vagas impedem 42% dessas crianças de terem acesso à educação primária. Já em 40% dos casos, a opção de não colocar os filhos na escola vem dos próprios responsáveis. Os dados são do Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. O levantamento considera escolas públicas e privadas e conveniadas. Especialistas afirmam que onde existe grande demanda e pouca oferta de vagas escolares, é preciso que o poder público se programe para a construção de novas unidades escolares para acolher essas crianças. São números alarmantes, uma realidade muito triste em muitas famílias que depende sim de ações do poder público e uma realidade que urgentemente precisa mudar. Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta sexta-feira que a Casa Legislativa quer se reunir com os 27 governadores para tratar sobre a reforma tributária. Rodrigo Pacheco anunciou o encontro dos governadores para o próximo dia 29 de agosto, às 10 da manhã, em Brasília, para que todos os líderes dos estados possam se pronunciar na tribuna do Senado sobre detalhes da reforma tributária. Com o objetivo de ouvir todos os governadores e governadoras dos estados brasileiros. Então, uma sessão específica para que os governadores e governadoras, repito, de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, possam aqui estar neste plenário a fazer os seus pronunciamentos a respeito da reforma
tributária. E será muito boa a participação de todos os governadores para que possamos elaborar a melhor reforma tributária possível para o país e, evidentemente, o Senado Federal, como Casa da Federação, tem a obrigação de ouvir e permitir que sejam ouvidos todos os governadores e governadoras dos estados e do Distrito Federal. É um encontro que está previsto no chamado Plano de Trabalho, apresentado pelo relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. A discussão, que vai elaborar detalhes deste plano de trabalho, planeja ainda a realização de audiências públicas para a tramitação da PEC. Essas audiências vão discutir Conselho Federativo, impactos nos estados e municípios, entre outros assuntos. Também em audiências públicas serão debatidos os impactos na economia, na indústria, no setor agropecuário. Ainda de acordo com palavras do senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a expectativa é de que a reforma seja votada até outubro no plenário do Senado. Na casa, a ideia inicial é de que a apresentação do relatório de trabalho seja feita até 28 de setembro, que o relatório seja votado na CCJ até 4 de outubro para o encaminhamento objetivo desta reforma até o fim do ano. E a gente segue em Brasília porque o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra de sigilos fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro e da esposa dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente tem as imagens aí. A autorização concedida por Alexandre de Moraes atende pedido feito pela Polícia Federal, que procura saber se joias e outros presentes valiosos de autoridades estrangeiras dados ao então presidente do Brasil teriam sido negociados nos Estados Unidos já a partir de junho do ano passado, época em que Jair Bolsonaro movimentava-se para ser reeleito presidente da República. Além desses pedidos de quebra de sigilos bancários e fiscal, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a outro pedido feito pela Polícia Federal de cooperação internacional. Desta forma, a Polícia Federal está liberada também a pedir informações a autoridades norte-americanas e até a pedir a quebra de sigilos bancários de investigados, por exemplo, naquele caso das joias, dadas de presente ao presidente Bolsonaro na Arábia Saudita. As joias teriam sido negociadas na Flórida de forma ilegal, conforme já apurou a Polícia Federal aqui no Brasil. De acordo com o que afirma o Tribunal de Contas da União, todos os presentes dados ao então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, são presentes ao Estado brasileiro e deveriam ter sido incorporados ao acervo da União. Jamais poderiam ter sido negociados como itens pessoais. As defesas de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro ainda não se pronunciaram sobre o caso. Agora o assunto é saúde. A campanha nacional de multivacinação, lançada pelo Ministério da Saúde, vai reforçar a importância de atualizar a caderneta de vacina das crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Só com vacinas é possível eliminar, controlar e prevenir uma série de doenças e, claro, evitar mortes associadas a elas. Então, chegou a hora da responsabilidade. Agora é a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. A campanha de multivacinação começa nesta quinta-feira e vai até o fim do ano em todo o país. Todas as vacinas do calendário nacional vão estar disponíveis nos postos de saúde. É tudo rápido, fácil e de graça. O Zé Gotinha, símbolo nacional da campanha, não podia ficar de fora e esteve na rodoviária de Brasília para conscientizar as pessoas. E este ano, a apresentadora Xuxa se une a ele na campanha para falar da importância de o Brasil voltar a ter alta cobertura vacinal e a segurança dos imunizantes. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso, a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? A estratégia do governo federal é percorrer o país com ações específicas para cada região, de acordo com as diferentes realidades. O trabalho envolve profissionais da área técnica de saúde, que vão fazer busca ativa para identificar crianças
crianças e adolescentes que não foram imunizados. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Alex, de 6 anos, já conhece o Zé Gotinha e correu para perto do amigo. A mãe, Fernanda, dá o maior apoio a essa amizade. É muito importante, né, deixar a carteirinha da criança em dias, a vacinação em dias, para evitar que ele pegue uma doença, né, pegar uma doença contagiosa, tipo o Covid, né, que estava aí essa pandemia. Quem ama, vacina, então vacine. Em Goiás, um casal é investigado por maus tratos após usar cavalos num chá de revelação. Um casal está sendo investigado por maus tratos a animais pela Polícia Civil, após usar cavalos em um chá de revelação. Os animais foram usados como suporte para sinalizadores cor-de-rosa. A situação ocorreu no município de Santa Helena, em Goiás, no sudoeste do estado. O inquérito pretende apurar a possibilidade do crime de maus tratos a animais, além de tentar identificar quem promoveu o evento. Em Cascavel, no oeste do Paraná, foi criada uma ação de incentivo à capacitação de profissionais para a geração de empregos na área de tecnologia da informação. Dentre as ações do programa está o curso de capacitação e formação de desenvolvedores de software para jovens e crianças. Todo o curso é oferecido de graça. Pela falta de profissionais na área de tecnologia da informação, a chamada TI, que a Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, juntamente com a Prefeitura do município, criaram o projeto Projet, que inicia e capacita crianças e jovens para essa área. O projeto oferece gratuitamente os cursos de lógica de programação e jogos. O diretor da Fundetec, Rafael Amaral, explica como o projeto surgiu. Essa é uma demanda muito antiga já do setor de tecnologia aqui da cidade. O setor de tecnologia ele é organizado numa associação, o Iguaçu APL e Iguaçu IT, na verdade são todas as empresas do oeste do Paraná, e eles tinham uma demanda de formação de mão de obra numa escolinha de programação. E em 2020 nós recebemos aqui em Cascavel um grande parceiro do nosso presidente da Fundetec, Alcione Gomes, que comentou que em Uberlândia havia um grande programa, um grande projeto de formação de programadores, chamado Uber Hub. E aí ele nos explicou como funcionava todo esse procedimento lá e nós tropicalizamos para Cascavel, criamos as condições, criamos todas as infraestruturas necessárias para que a gente conseguisse aplicar aqui em Cascavel, de uma maneira diferente, obviamente, do nosso jeitão, mas nós tropicalizamos a ideia que eles trabalhavam lá em Uberlândia para fazer a formação. Definimos uma meta aí de 5.000, formação de 5.000 jovens em em lógica de programação e nós já estamos aí em quase um quarto dessa meta aí com mais de 1.000 crianças e jovens formados. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, a ASIC, comenta sobre a procura de profissionais. Sim, hoje a gente tem uma deficiência de profissionais de todas as áreas. Na área de tecnologia, um pouco maior, e está ainda acontecendo um outro fator, que é o fator limitante de crescimento das empresas por falta de pessoas, por falta de mão de obra qualificada. Apesar dos objetivos diferentes de jovens e crianças, ambas as idades têm o mesmo interesse: aprender. As crianças, elas têm uma empolgação natural, né? Então, eles chegam e eles têm aquela ansiedade por desenvolver logo, por fazer logo o joguinho deles e conseguir ter um produto no final. Que na verdade, é muito simples, mas para eles é uma coisa muito interessante, então eles ficam extremamente empolgados. Os jovens, eles chegam já com um perfil um pouco mais contido, mas eles têm a curiosidade de saber como eles podem adentrar dentro de um ambiente, vamos dizer assim, ou dentro de um mercado que hoje tem uma demanda muito grande, né? Então a gente sabe que os salários estão convidativos, que as vagas estão excedentes, né? Que a gente tem muito mais oferta de vagas do que pessoas mesmo para trabalhar, então é realmente um mercado muito convidativo. Para Paulo Henrique Simonini, pai de um dos alunos do projeto, essa é uma preparação para o mercado de trabalho. Primeiramente, a gente tem uma ascensão deles aí em cima dessa tecnologia já dentro de casa. Então, eles já estão adaptados a essa condição. E tendo esse tipo de acesso educacional antes de entrar no mercado de trabalho,
acredito que seja até uma preparação muito mais assertiva, né? A gente vendo aí que o mercado de trabalho precisa e não há demandas, então você consegue conciliar junto com um estudo funcional, né? Esse básico que a gente tem, uma parte de tecnologia um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais apurada, complementa e ajuda também no raciocínio lógico, resolução de problemas. Eu vejo como um ponto positivo e que, se todo mundo tivesse acesso, né, facilitaria muito a questão do profissional mais para frente, mais desenvolvido, mais preparado para o mercado de trabalho, não somente quando estivesse depois de formado na faculdade, mas sim já, né, desde cedo, um caminho já pré-preparatório, digamos assim. Iniciativa importantíssima, né, em Cascavel, no oeste do Paraná. Gente, vamos para o intervalo. No próximo bloco, os detalhes da convocação da seleção brasileira, né? O técnico Fernando Diniz anunciou os nomes aí que vão defender o Brasil nos primeiros jogos das eliminatórias. E você vê aí imagens de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ações socioeducativas e preventivas de enfrentamento aos atos de violência contra a mulher serão obrigatórias agora em escolas da rede pública municipal de Belo Horizonte. A determinação segue o previsto na lei que foi sancionada e publicada no Diário Oficial do município desta sexta-feira. Agora, imagens de Natal no Rio Grande do Norte. A Câmara Municipal da cidade aprovou na última terça o projeto que torna obrigatória a realização de exame toxicológico por parte de candidatos a concursos públicos no município. O intervalo é rápido, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você que está sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. Seguimos aqui com o nosso telejornal da tarde. O governo do Japão retirou a suspensão sobre a importação de carne de frango de Santa Catarina, que estava valendo, né, desde 17 de julho, após a detecção de casos de influenza aviária em aves domésticas de subsistência em uma propriedade no município de Maracajá, em Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo governo do estado nesta sexta-feira. O Japão é o maior importador de carne de frango de Santa Catarina. O protocolo japonês prevê um prazo de 28 dias após o embargo para análise da autoridade sanitária japonesa. A retomada das vendas não é automática e ainda depende do aval do Japão. Um novo acordo entre os governos do Brasil e do Japão definiu que as restrições de exportação dos produtos cárneos de frango e ovos devem ficar limitadas apenas aos municípios onde houver detecção de focos da gripe aviária e não mais para todo o estado. No ano passado, as exportações de frango, ovos e seus subprodutos para o país asiático renderam ao estado catarinense cerca de 310 milhões de dólares, o equivalente a 14,75% da receita total das exportações desses produtos. A Organização Mundial da Saúde e as autoridades dos Estados Unidos anunciaram hoje que estão monitorando de perto uma nova variante do vírus da Covid-19. Sinal de alerta ligado. A Organização Mundial da Saúde e autoridades dos Estados Unidos monitoram de perto uma nova variante do vírus da Covid-19, denominada BA.2.86. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, destacando que o potencial impacto da nova cepa ainda é desconhecido no momento. A OMS decidiu classificar a nova variante na categoria de variante sob vigilância devido ao grande número de mutações, mais de 30 do gene Spike que possui. A proteína Spike é a que dá ao vírus sua aparência pontiaguda e possibilita que o SARS-CoV-2 consiga penetrar nas células hospedeiras. Até o momento, a BA.2.86 foi detectada em Israel, Dinamarca e nos Estados Unidos, onde os Centros de Controle e Prevenção de Doenças confirmaram que monitoram de perto a variante. Em um boletim epidemiológico, a OMS reiterou a importância de seguir com a vigilância, sequenciamento e notificação às autoridades competentes para permitir uma visão exata do conjunto da pandemia de Covid-19. Muitos países encerraram sistemas que faziam essas tarefas por considerar que a ameaça diminuiu e que os gastos que representavam não eram justificados.
Nosso assunto agora são os tristes levantamentos sobre a escalada sem freio da violência no Haiti. Números da ONU trazem um alerta. A violência das gangues no país só este ano causou milhares de mortes de inocentes. A ONU divulgou nesta sexta-feira números alarmantes da violência entre gangues no Haiti. O país enfrenta há vários anos uma grave crise humanitária, econômica e política. Entre 1º de janeiro e 15 de agosto deste ano, pelo menos 2.439 pessoas foram mortas e 902 ficaram feridas. Além disso, pelo menos 951 foram sequestradas. Nesta sexta-feira, um grupo local de defesa dos direitos humanos relatou que 30 pessoas morreram e 10 ficaram feridas na véspera em Porto Príncipe, capital do país. Como resposta à violência crescente das gangues e à falta generalizada de segurança, o país registrou o aumento dos movimentos de justiça popular ou grupos de autodefesa. A porta-voz da ONU afirmou que mais de 350 pessoas foram linchadas no país. E a onda de violência se agravou entre 11 e 15 de agosto. Diante da situação, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu a adoção de medidas urgentes para o envio de uma força multinacional que não inclua a ONU e que ajude as forças de segurança haitianas. O Haiti não organiza eleições desde 2016. A situação favorece o surgimento de gangues, que controlam quase 80% da capital Porto Príncipe, onde os crimes violentos são frequentes. Na correria da nossa rotina, há quem se esqueça, às vezes, de um item básico de segurança nos apartamentos e até escritórios, sobretudo aqueles em edifícios mais altos. As redes de proteção. Tranquilidade, né? Numa casa que tem crianças, por exemplo. Segurança a mais no apartamento. Importantíssimo também estar atento à manutenção desses itens. Janelas abertas oferece uma visão refrescante e agradável, mas também pode ser fontes de perigo, especialmente para as crianças curiosas e animais de estimação. Quedas de altura pode resultar em ferimentos graves e até mesmo fatalidades. A Bianca é daquelas pessoas que se preocupa com a segurança da filha Lívia, de 3 anos. No apartamento que mora, que fica no 12º andar, em todas as janelas tem as redes de proteção. O meu marido sai para trabalhar muito cedo, então ela dorme no quarto dela. Ela acorda sozinha, abre a porta do quarto e sai e vem pro meu quarto. Então é uma segurança que a gente pode dormir tranquilo, que não vai ter perigo, né? Em um mundo onde a segurança doméstica é prioridade, medidas preventivas como a instalação de redes de segurança têm se destacado cada vez mais como uma forma de evitar acidentes com crianças e animais domésticos. As redes de proteção de janela atuam como uma barreira de segurança, minimizando significativamente o risco de quedas acidentais, proporcionando tranquilidade aos moradores. É importante observar que as redes de proteção devem atender às normas técnicas específicas e recomenda-se que a instalação seja feita por profissionais especializados, garantindo a eficácia do sistema. O material é de polietileno, é forte e resistente. Mas é sempre bom ficar de olho. Esse vídeo, publicado recentemente na internet, mostra o resultado da ação do tempo e do desgaste. Vim fazer isso, na verdade, porque a minha filha ela veio brincar na janela aqui perto. Eu falei, pelo amor de Deus, sai daí. E fui mostrar para ela que a grade era só uma proteção, mas que não era a segurança dela. E empurrei para mostrar para ela, olha isso aqui que aconteceu, olha isso aqui. Porém, existe uma grande polêmica para quem aluga o imóvel. Quem deve instalar? O proprietário ou o locatário? Segundo essa gerente imobiliária, tudo depende de um acordo. A responsabilidade da estrutura do imóvel e a segurança é sempre do proprietário, isso de acordo com a legislação. Se o inquilino, locatário, entra no imóvel sem telas instaladas e ele decide por conta fazer essa instalação, a responsabilidade do custo e da manutenção passa a ser dele. Mas tem também aquela situação que a tela já está instalada, né? E quando isso acontece, a responsabilidade passa a ser do proprietário e às vezes até da
empresa que instalou, caso essa tela de proteção tenha algum defeito. As redes de proteção oferecem diversas vantagens que contribuem para a segurança dos moradores. Além de tudo, garante um ambiente seguro e protegido para suas famílias e animais de estimação. A Bianca recomenda. A rede pra gente é a segurança, né? É a proteção que a gente tem contra qualquer tipo de acidente que possa ter, né? Tanto com a minha filha, quanto com alguma visita que venha também com criança, né? É uma proteção extra. Seguimos falando de futebol porque começa amanhã a 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do segundo turno. Veja os jogos. Às 16h, no Morumbi, em São Paulo, o São Paulo terá pela frente o líder Botafogo. No mesmo horário, em Porto Alegre, tem Inter e Fortaleza no Beira-Rio. Mais tarde, às 6h30, o Fluminense recebe o América Mineiro no Maracanã. No mesmo horário, tem Cuiabá e Palmeiras na Arena Pantanal, no Centro-Oeste. E no sábado, às 9h, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Corinthians. Domingo, às 11h, a rodada continua com Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, no Rio. Às 16h, 3 jogos. Santos e Grêmio na Vila Belmiro, Coritiba e Flamengo no Couto Pereira, em Curitiba, e Bahia e Bragantino na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo entre Goiás e Atlético Paranaense, marcado para a próxima segunda-feira, às 20h, em Goiânia, fecha esta 20ª rodada do Brasileirão. Vamos agora falar de práticas sustentáveis na agricultura. A fabricação de insumos é uma alternativa para agricultores que querem melhorar a qualidade do solo e de tudo que é produzido, na propriedade. Mas para isso é necessário ter uma boa orientação técnica. Um bom exemplo vem de Marialva, na região noroeste do Paraná. A Luciana Macedo conta pra gente. Produzidos a partir de micro-organismos, materiais vegetais, orgânicos ou naturais, os bioinsumos têm toxicidade mínima e não deixam resíduos prejudiciais aos alimentos ou solos. Pelo contrário, eles têm a função de devolver as propriedades do ambiente, tratando solo e planta. Há 4 anos, seu Nelson Tamura, produtor rural de Marialva, na região noroeste do Paraná, decidiu investir na produção dos bioinsumos que precisava para seus cultivos. Antes da biofábrica, o produto biológico era complicado para a gente comprar no mercado, quase não tinha muito. Depois do biofábrica, facilitou muito a produção do orgânico. A decisão veio depois de muita conversa com técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, que tem feito um trabalho de incentivo aos pequenos produtores da região. O projeto de bioinsumos ele começou com uma parceria entre a cooperativa como a Frute e o Sebrae, não pode deixar de falar isso. E o IDR junto, nós como técnicos, extensionistas, a gente acompanha a aplicação desses produtos na propriedade. Então a gente, validamos esse produto na propriedade. A propriedade do seu Nelson tem 1,5 alqueire. Aqui, além do morango, ele cultiva maracujá azedo, goiaba e também o tomate cereja. Tudo é orgânico e grande parte do sucesso das produções se dá ao uso dos bioinsumos. Isso porque a função deles vai além de proteger as plantas contra pragas e doenças, mas é principalmente trazer saúde para elas. Quando a gente fala de bioinsumos, de fertilizantes, é você pegar o que ele tem na propriedade, como um esterco, um resto de cultura. Você colocar isso num tambor, colocar com aerador, colocar um fermento, que pode ser um melaço de cana, e alguns produtos que são a base de adubos, como um sulfato de zinco, um boro, um sulfato de potássio. Você mistura tudo aquilo e deixa ali aerando. Isso é um bioinsumo. Então a gente consegue com que o produtor, produzindo esses produtos na propriedade, ele possa reduzir custo, ele pode melhorar a qualidade da planta, dando mais saúde, vamos dizer assim, para a planta. Consecutivamente ele vai ter uma fruta, vai produzir mais e melhor. A escolha do seu Nelson em produzir os agentes biológicos exige dele uma atenção e cuidado maior. Em compensação,
Garantiu uma atividade 100% sustentável e aumentou a produtividade e a qualidade do que tem sido cultivado. Dá mais trabalho, mas mais tranquilo. Assim, para fabricar, para multiplicar. Do interior do Paraná, vamos agora para o Ceará, porque no estado, o estado está ganhando um novo espaço de lazer, voltado ao tema jurássico. Um novo parque temático de dinossauros está sendo construído na cidade de Caucaia por um grupo de empresários italianos. Os detalhes com o nosso repórter Victor Souza. Confira. Minha gente, olha só, agora eu estou aqui em Caucaia, município cearense, porque é aqui que está sendo construído um parque temático, sabe de quê? Olhem só, de dinossauros. Quem diria que um dia eu chegaria assim tão perto de um Tiranossauro Rex, ou poderia olhar assim tão de perto para um Brachiosauro, ou não sentiria medo de estar do ladinho de Velociraptors? Pois é, isso daqui tudo não é imaginação não, é realidade. O parque vai ter 10 hectares e aqui vocês vão poder ver de pertinho 80 exemplares de dinossauros em tamanho real. Nesse parque do dinossauro nós vamos ter o planetário, nós vamos ter uma gruta do Avatar, então vai ser assim, uma coisa completamente lúdica, vai ser assim, uma coisa sensacional, a pessoa vai se sentir realmente no universo à parte. Esse parque que nós vamos montar vai ser aberto, acho, em 2 ou 3 meses. É um parque que tem um conteúdo também científico. São mais de 200 empregos diretos, fora os empregos indiretos, então isso muda a economia e fora que o Bonelli realmente pode ser um marco para que outros empresários acreditem e possam vir para o nosso município, que a gente está aqui de portas abertas para dar toda a facilidade para que você possa empreender na nossa cidade. Muitas novidades e atrações chegando às praias do Ceará. Pauta Aberta desta sexta está terminando, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você e até segunda-feira. Tchau, tchau. Até lá.